Olá, meus amados! Que bom estar aqui com vocês novamente. Eu estou um pouquinho sumida, né? Eu ando trabalhando muito ocupada, mas eu estava com muita saudade de vocês. O Senhor sempre tem me dado palavras para eu estar falando com vocês. A fonte que vem lá dos céus do Senhor, ela sempre está a jorrar. É uma fonte que nunca se seca. E eu tenho recebido sempre do Senhor as mensagens que eu tenho para passar para vocês. Mas por falta de tempo mesmo, queridos, que eu não tenho mais conseguido fazer com tanta frequência como eu estava fazendo os vídeos. E todos sabem que meus vídeos, eles são ensinamentos. E ensinamentos você não ensina em 1 minuto, né? Não é uma mensagem de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, né? Uma mensagem, ela tem começo, meio e fim. Então, hoje o Senhor quer falar conosco, do qual o tema da mensagem é: seja firme, constante, perseverante, e tudo aquilo que colocardes as mãos prosperará. Essa é a mensagem e o recado que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje, amém? Queridos, nós a cada dia temos que ser treinados, aperfeiçoados para podermos prosperar. Porque, queridos, os nossos comportamentos do nosso dia a dia tem que ser cada dia melhores. Nós temos que ter foco, nós temos que ter fé, né? Nós temos que plantar somente aquilo que queremos colher, porque nós nunca devemos fazer com o próximo aquilo que nós não gostaríamos que fizesse conosco. Esse é um dos grandes segredos. E, querido, tudo que nós começamos, nós devemos terminar, né? Porque tudo tem começo, meio e fim. Então, aquele que começa algo e para, não vai até o final, não consegue chegar a lugar nenhum. Porque, em primeiro lugar, nós devemos saber aonde queremos chegar. Porque nós só vamos chegar em algum lugar quando nós sabemos aonde queremos chegar. E nós devemos ser firmes, constantes, para que a luz venha brilhar em nossos caminhos. E aquele que persevera até o fim é que conquista, queridos. Assim como diz a palavra de Deus, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então, queridos, nós temos que perseverar, nós temos que ser constante, ser firmes, e nós temos que aprender a semear, né? Nós só colhemos aquilo que plantamos e nós só damos aquilo que temos. Se eu não tenho nada para oferecer, como é que eu vou semear na vida de alguém se eu não tenho nada para oferecer? Né? Então, nós só damos o que temos. Então, que você também receba, para que quanto mais você receber, mais você possa semear. Amém? E quanto mais você semear, mais você vai receber também. Queridos, a palavra de Deus diz em Mateus 13, 3, que saiu o semeador a semear, e quando ele estava semeando, uma parte caiu
no pé do caminho. E vieram as aves e comeram todas as sementes. E as outras sementes que o semeador semeou caiu em pedregais, onde havia pouca terra, né? A terra não era seca, tinha muitas pedras. Então, eles, ao estar semeando, essas sementes, elas até nasceram. Porém, elas, por não ter caído numa terra fofa e funda, veio o sol e as plantas secaram. E era como se não tivessem nenhuma raiz, né? Porque elas morreram de vez e não se vingaram mais. E o semeador continuou a semear e ele semeando caiu algumas sementes entre espinhos. E os espinhos sufocaram também as sementes. E outras caíram em uma terra boa, adubada, fofa, e deram muitos e muitos frutos, e colheram muito, de 30, 60 e a 100 por um. E Jesus, falando sobre o semeador que passou a semear, do qual ele falava em parábolas, o que Jesus queria dizer a respeito dessa semeadura. O Senhor explicou para todos que ele estava dizendo sobre essas parábolas, porque aquele que tem semente e dá semente terá em abundância, mas aquele que não dá semente, até o que tem, ele será tirado. Então, queridos, é como estava falando. Nós só damos o que temos. Se eu não tenho nada, como é que eu vou semear na vida de alguém se eu não tenho nada para semear? Então, como Deus diz nessa palavra, mas aquele que dá semente, a semente dele será multiplicada e terá em abundância. Então, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Amém? Mas aquele que não dá semente, até o que tem lhe será tirado. Querido, então, tudo que eu plantar, eu vou colher. Querido, tudo depende do terreno também que recebe a semente. Se o terreno que você plantar é bom ou ruim, como disse aqui, que o semeador, ele passou a semear e umas caíram no meio do caminho e vieram as aves e comeram as sementes. Outra, ele semeou e caiu nos pedregais, e aí havia uma terra muito seca, pouca terra, e as sementes elas não nasceram. Veio o sol ainda, e com as plantinhas que se vingaram sobre aqueles pedregulhos, logo elas se secaram e não tiveram raiz, então elas morreram de vez e não se vingaram mais. E outras caiu entre espinhos e cresceram e sufocaram as sementes. Então tudo depende do terreno em que plantamos para poder a semente se frutificar. Queridos, toda semente, quando plantamos, vai junto a semente e vai junto o joio, vai junto a erva daninha também. E ambos eles crescem juntos. Mas nós temos que conviver muitas vezes nas nossas vidas em situações onde nós plantamos em terrenos que é bom, porém vai junto as ervas daninhas.
E nós temos que saber separar a erva daninha da planta boa. Nós temos que separar o joio do trigo. Tudo na vida é assim. Nada é bom de maneira que você fala, puxa, o que eu plantei deu só planta boa. Não. Vai dar planta boa, vai dar planta ruim. Vai dar planta boa e vai dar erva daninha. Vai dar joio e vai dar trigo. Porém, você vai ter que separar o joio do trigo. Em tudo na vida que plantamos, queridos, nós semeamos. Mas nós também, quando recebemos, nós temos que separar as sementes que são boas para frutificar no nosso coração, para frutificar na nossa vida. E as que são ruins, nós temos que jogar fora. Como tudo na vida, nós temos que saber separar. Queridos, não julgue pelo tamanho da semente que você vai plantar. Porque, queridos, o pouco pode ser muito. O pouco, ele pode virar muito. Queridos, a menor semente que existe diz que é a semente do grão de mostarda. Ela é a menor de todas as sementes. Porém, crescendo, ela se torna uma árvore que é uma das maiores árvores. O que importa, queridos, não é o tamanho da semente, é o terreno. Aonde é que você vai plantar essa semente? E a semente tem que ser boa. Queridos, quando eu falo que tudo que plantamos nós colhemos, porque se não plantamos nada, nada colheremos. Se eu planto banana, eu vou colher banana, certo? Se eu vou plantar alface, é óbvio que eu vou colher alface. No tempo que o alface der alface. Se eu plantar café, ele tem um tempo para que ele venha frutificar, para que ele venha colher aquele café. Tudo tem princípio, o meio e o fim. A semente, às vezes, que plantamos hoje, às vezes colhemos em poucos dias. Porém, tem sementes que plantamos anos e anos já em nossas vidas e vamos colher depois de muitos e muitos anos. Mas não importa a semente que o tempo que você vai colher a sua semente. O importante é que você tem semeado boas sementes, porque uma árvore boa, ela sempre dará frutos bons, mas uma árvore ruim, ela sempre dará frutos ruins. E tem árvores, queridos, que nem frutos dá. Então, queridos, semeie boas sementes para você poder colher bons frutos. E semeie boas sementes em terrenos bons, porque ao seu tempo você colherá. Porque tudo que você plantar, você vai colher. Amém? Queridos, eu quero dar continuidade nessa palavra, porque, queridos, as pessoas, elas sempre buscam ter prosperidade. E a prosperidade, para uma pessoa ser próspera, ela precisa ter um propósito, ela precisa ter foco, ela precisa ter fé. E para prosperar, nós precisamos ter paz. E nós temos que ter a certeza de que aquilo que nós queremos colher, nós vamos conseguir. Porque, queridos, a fé é a certeza daquilo que não existe.
Deus traz a existência daquilo que não existe quando nós temos fé. E através da fé é que nós temos perseverança, é que somos constantes, é que somos firmes, é quando a luz brilha em nossos caminhos. Então, por isso, queridos, em tudo que você fizer, comece, mas também termine. Amém? Queridos, quando uma pessoa ela tem fé, ela sabe que aquilo que ela espera vai acontecer. Porque, queridos, Deus ele é especialista de trazer à existência aquilo que não existe. E, queridos, para sermos prósperos, nós temos que ser criativos, nós temos que ser empreendedores, nós temos que criar, nós temos que evoluir, nós temos que desenvolver, nós temos que articular, nós temos que remanejar, nós temos que também aprender a combater o mal. Porque tudo que plantamos vem junto com a semente boa, a semente ruim. Porque tudo que há o joio e o trigo. Há a planta boa e a erva daninha. Então temos que também aprender a combater os males que andam ao nosso redor quando estamos lutando para ser prósperos, para obtermos o fim que nós esperamos. Amém? Queridos, nós construímos a cada dia novas metas, novos desafios. Nós não podemos relaxar quando queremos ser prósperos, porque quando nós relaxamos, nós perdemos o foco e a fé para chegarmos aonde queremos chegar. Então, para termos resultados, nós temos que ser firme, forte, não podemos relaxar, nós temos que ter foco, fé para obtermos resultados. E nós temos que ser positivos, nós temos que ser perseverantes, nós temos que crer, nós temos que profetizar que vamos conquistar, que vamos ser mais do que vencedores, que vamos vencer e que vamos conquistar o fim que esperamos, amém? Porque, queridos, todo sonho que nós temos é possível concretizar quando cremos, quando temos fé, quando temos foco, quando somos perseverantes, quando somos insistentes e quando nós não desistimos, amém? Queridos, a vida, ela nos ensina a cada dia que tudo depende de nós. Nós conseguimos conquistar tudo aquilo que é possível. E o impossível, Deus, Ele também faz. Então, queridos, aquilo que é possível você fazer, faça. Porque o impossível, Deus vai fazer por você. E os seus sonhos vão ser conquistados. Porque, queridos, nós que somos espirituais, nós não vivemos daquilo que vemos, mas daquilo que cremos. E, queridos, uma das histórias da Bíblia que podemos falar em termos de crer nos seus sonhos foi José. A história de José, queridos, que está em Gênesis 37, é uma história que nos inspira a ver quão grande foi a prosperidade de José, a ver o quanto ele foi um homem que perseverou, que teve fé, que teve honra, que teve sabedoria, que teve graça, ele teve postura, ele teve comportamento.
Queridos, como José nos inspira, um homem digno de honra pela prosperidade que ele foi, por ser governador do Egito. Queridos, quando nós temos um alvo, nós temos que potencializar aquele alvo. Quando nós temos um sonho, nós temos que potencializar aquele sonho. Queridos, não é porque estamos em crise que nós temos que olhar para a crise, mas sim nós temos que olhar para o alvo, aonde queremos chegar. Porque, queridos, nós não temos que olhar para as circunstâncias do que estamos passando. Queridos, nós somos homens e mulheres espirituais, e homens e mulheres espirituais enxergam pela fé, não aquilo pelo que vê, não pelas circunstâncias. Então, queridos, nós não podemos desanimar, nós temos que ter foco, fé, nós temos que sonhar, porque todos os nossos sonhos é possível. Antes de você ter sonhado, o Senhor já sonhou por você. Porque Deus diz na sua palavra que os seus sonhos são, primeiro, o Senhor sonhou por você. Queridos, o Senhor te formou, o Senhor te criou. O Senhor, Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Será que o Senhor não conhece o que Ele tem preparado para o seu futuro? Será que Ele não sabe qual é o sonho, qual é o projeto, qual é o plano que Ele te escolheu para que você venha realizar para Ele aqui na Terra? Os teus sonhos são os sonhos do Senhor, queridos. Se os seus sonhos são sonhos do Senhor, vai acontecer. E não vai chegar atrasado, não. Porque Deus, Ele entrega sonhos na hora certa, na hora que você está preparado. Deus não vai te entregar sonhos na hora que você não estiver preparado, não. Porque se Ele te entregar sonhos na hora que você não estiver preparado, sabe o que vai acontecer? Você vai perder. Você não vai ter honra. José, querido, foi preparado para viver os sonhos dele. Ele viveu os sonhos dele no tempo certo, na hora certa. Ele, quando era um garoto, quando ele estava lá com a família dele, com os irmãos dele, ele teve sonhos que ele foi lá e contou para os irmãos e para os pais dos sonhos, e os irmãos e os pais não creram que ele era capaz de um menino daquele sonhar tão alto. E o que aconteceu? Eles se rebelaram contra José, expulsaram ele de casa, colocaram ele dentro de um poço, venderam ele como escravo e ainda acharam que o pai dele ia se comover, né? Porque falou, quem é José? José não era nada, né? Nem aqueles sonhos dele, você acha que ele ia capaz de realizar aqueles sonhos, né? De que ele sonhou, de que os trigos dele, de todos, se curvavam perante o trigo dele? Ou seja, se todos se curvavam perante o trigo dele, é que José ia estar por cima e eles iam se curvar perante José. Mas demorou anos e anos, mas os sonhos de José foram cumpridos, porque os sonhos de José eram os sonhos de Deus para José. Nós, queridos, eu e você não vivemos nada em nossas vidas por nós mesmos. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um sonho para mim. Deus tem um sonho para você. E os sonhos que o Senhor tem para mim, para você, não serão frustrados, diz a palavra do Senhor. Porque os sonhos do Senhor não podem ser frustrados. Amém? Então, queridos, quando todos conspiraram contra José,
e tentaram matar José, porque ele era um sonhador. Tentaram matar os seus sonhos, enterrar os seus sonhos, conspirarem contra ele. Ele mesmo assim, ele brilhou, ele teve luz, ele teve foco, ele não desanimou, ele não desistiu. Querido, todo sonho tem que ter um propósito. E José, ele tinha um propósito de vencer. Ele tinha um propósito dentro de lá no Egito, para ser um governador. Ele tinha um propósito ali. Ele não estava ali para ser qualquer um, mas ele estava lá, dentro daquele palácio, para fazer a diferença, para mostrar a todos a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. E queridos, José, ele sofreu muito, ele teve levantes, né? Teve inveja, ele foi confrontado, houve uma conspiração contra ele teve que lutar, ele teve que batalhar, porque tudo na vida nós vamos passar por conspiração, nós vamos ter oposições, nós vamos ter impedimentos, nós vamos ter traição, nós vamos ter palavra contrária, assim como José foi traído pelos seus irmãos, pelos seus pais, foi traído pela esposa, né, de Potifar, que também quis seduzi-lo, que também teve inveja por ele, que conspirou contra ele, né? José teve que batalhar, ele entrou dentro da prisão, lá dentro da prisão ele também teve que batalhar, porque teve pessoas com inveja dele, que quis se levantar contra ele, mas querido, ele nunca deixou de semear, ele nunca deixou de plantar aquilo que ele queria colher. Então, queridos, quando você quiser colher algo, você tem que plantar num bom terreno. Você tem que escolher o terreno de onde você vai plantar. Porque o terreno que você vai plantar depende muito se é bom ou é ruim. E as sementes que você planta, se são boas ou se são ruins. Queridos, José, ele teve que treinar para ser um bom administrador. Ele se aperfeiçoou, ele se preparou, né? Só que tudo que nós preparamos, treinamos, nós nos tornamos bons administradores, haverá pessoas que vão nos invejar, haverá pessoas que vão conspirar, haverá as lutas, e às vezes virá essas lutas, as traições, as conspirações de pessoas mais próximas que você conhece, das pessoas que mais você ama, que você mais confia. É da onde o inimigo vai usar para poder te atingir. Às vezes, querido, o inimigo, ele é tão astuto que ele diz em Miqueias 7 que ele usa os da própria casa contra nós. Então, queridos, as inimizades, as traições sempre virão daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que mais confiamos e mais amamos. Assim como José passou com seus irmãos, com seu pai, né, com a esposa de Potifar que estava também próxima a ele. O inimigo, ele é astuto, ele vai sempre usar aqueles que estão ao seu redor e às vezes pessoas que você mais confia. Então nós temos que orar, vigiar, porque o inimigo, ele sempre vai tentar destruir os nossos sonhos. Ele sempre vai tentar te tirar do foco da onde Deus quer nos levar, do foco de aonde queremos chegar.
Então, a cada dia, queridos, nós temos que lidar com situações, pessoas, circunstâncias, barreiras, confrontos e oposições. Que vai vir o desânimo, vai vir a rejeição, vai vir a fofoca, vai vir a traição, vai vir a inveja. Mas quando nós temos um sonho, quando temos um objetivo, quando temos uma meta para obter conquistas e vitórias, temos que ser perseverantes, nós temos que ser insistentes, nós temos que ter foco, nós temos que ter fé, porque nós só obtemos os nossos sonhos quando nós não paramos. Porque se eu parar no meio do caminho, eu não vou conseguir chegar no final. E para eu chegar no final, eu tenho que ir até o final. Queridos, na Bíblia já diz que o vencedor será aquele que permanecer até o fim. Nós receberemos a coroa da vida se permanecermos e formos firmes até o fim, não desistirmos. Queridos, quando nós queremos prosperar, nós não podemos desistir. Nós temos que plantar, semear e nunca relaxar. Porque quando relaxamos, nós desanimamos, nós perdemos o foco, a fé, e daí temos que começar tudo de novo. Queridos, toda pessoa próspera, ela tem que se imaginar no seu futuro. O que você pensa para os seus próximos 5 anos da sua vida? Você já planejou o seu futuro nos seus próximos 5 anos da sua vida? Onde você gostaria de morar? Que carro que você gostaria de ter? Que barco que você gostaria de ter? Que jatinho que você gostaria de ter? Que casa na praia que você gostaria de ter? Que sítio, que fazenda? Você já planejou o seu futuro que você quer para você e para sua família dos próximos 5 anos da sua vida? Você só vai conseguir conquistar se você se planejar, se você arquitetar os seus planos, os seus projetos, as suas metas para os próximos anos da sua vida. Porque só colhemos aquilo que plantamos. Se você não plantar nada, você nada vai colher nesses próximos 5 anos próximos da sua vida, querido. Então, queridos, temos que ter propósito para chegar em algum lugar. Temos que semear, temos que perseverar. Nós temos que confrontar, com as pessoas que vêm ao nosso redor para nos derrubar. Nós temos que ter como exemplo José, que foi abençoado, teve um propósito e abençoou a todos ao seu redor, a sua família. Queridos, quando nós somos abençoados, nós não temos que ser abençoados só para nós. Nós temos que ajudar todos aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, a pessoas que necessitam da nossa ajuda, aos necessitados, às viúvas, aos pobres, aos moradores de rua. Queridos, nós temos que sermos abençoadores, porque quanto mais nós semearmos, quanto mais nós abençoarmos, nós seremos abençoados. A palavra de Deus diz que nós só somos abençoados quando abençoamos. Querido, nós só colhemos aquilo que plantamos. Então, nós não temos que ser egoístas, porque Deus não é egoísta. Davi, querido, quando ele foi abençoado por Deus, ele viveu os sonhos de Deus para a vida dele. Ele foi abençoado e abençoou todos aqueles que estavam ao seu redor. Ele abençoou uma nação inteira e também abençoou a sua família, os seus descendentes. Queridos, a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 30, que eu vou estar lendo para vocês,
que quando nós somos abençoados nós e a nossa descendência. Nós e nossos filhos, nós e nossa família. A palavra de Deuteronômio 28, de 1 a 6, a palavra de Deus diz: se obedecerem fielmente ao Senhor seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão, e se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da terra, e os bezerros e cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados, e vocês serão prósperos e abençoados em tudo que fizerem, e tudo que colocares as mãos prosperará. Este é o segredo, queridos. Aquele que obedece fielmente ao Senhor e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos, que o Senhor nos ordena. E aquele que abençoar será abençoado. E tudo aquilo que colocarmos as mãos prosperaremos, não só a nós, mas todos os nossos descendentes. E Deus nos dá de tal forma que somos abençoados e seremos abençoadores de outras pessoas, de nações, de pessoas que estão ao nosso redor, que vão depender da nossa prosperidade. Amém? Queridos, contudo, nós temos que aprender com a palavra do Senhor, da qual a palavra do Senhor nós temos que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. A palavra do Senhor, ela nos prospera, né? O Deus fala que nós padecemos por falta de conhecimento, e esse conhecimento é pela palavra de Deus. Aquele que não conhece a palavra de Deus, ele não tem como prosperar, porque ele não conhece os seus mandamentos, ele não conhece os ensinamentos que o Senhor tem para nós, ele não sabe o que das promessas que o Senhor tem para ele, se ele não tem conhecimento da palavra. E, queridos, a palavra de Salmo 1, por exemplo, diz: bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor e tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. São assim os ímpios, não são como a moinha, e são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, essa faz toda a diferença. Aquele que é justo e anda nos caminhos dos justos, este prosperará, né? Nós somos esta árvore plantada junto a ribeiro de águas, do qual damos os nossos frutos, e no seu tempo tudo que nós fizermos prosperará, porque temos o prazer de andar na lei do Senhor e meditarmos nessa lei de dia e de noite. Bendito e bem-aventurado é o homem
que anda segundo os ensinamentos e a palavra do Senhor. Amém? Queridos, então, semeie boas sementes e vá até o fim, porque com certeza tudo aquilo que você plantar você vai colher, tudo aquilo que você colocar as mãos você vai prosperar. Amém? É a palavra que eu deixo para vocês no dia de hoje. Seja firme, constante, e a luz brilhará em seus caminhos. Compartilhem, por favor, essa mensagem. Eu tenho certeza que vai acrescentar e vai edificar alguma pessoa que você conhece, alguém que precisa ouvir essa palavra. Amém? Fiquem com Deus, uma ótima semana e que Deus continue abençoando vocês. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Amém? Até a próxima.